O Salmo 27, cujo tema que eu coloquei hoje é esse aí, a certeza da vida na luz, nos fala exatamente sobre essa vida que a gente tem quando a gente crê. E a primeira coisa que eu quero que você anote, preste atenção e guarde no seu coração é essa. Quando o que eu acabei de falar introdutoriamente é crido, de verdade, não uma fé Nutella, mas aquela fé raiz, aquela fé primitiva, simples, que não tem que explicar Deus para Deus, que não tem que tornar Jesus palatável para quem não crer em Jesus. Eu não estou falando do discurso sobre Jesus, mas em Jesus mesmo. Mesmo que o indivíduo tenha acesso direto à leitura simples, o coração se bloqueia. Ele sente aquela raiva do bem. Ou olha para o bem e chama de idiotice, de ingenuidade, de bobagem. Esse que tenta fazer adaptação do Evangelho para um Cristo que não é Jesus e para um Jesus que não é o Cristo do Evangelho, não aprendeu a fé, a confiança, a entrega. Porque quando aprende, quando sabe que já é vitorioso, que aplaude o bem em Cristo, que está do lado do cheiro da vida, que escolheu o lado que em Cristo é soerguido na rocha. Quando isso acontece na gente, isso dá confiança em toda circunstância, em toda e qualquer circunstância. O verso 1 começa dizendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É um salmo atribuído a Davi. Mas, geralmente, os salmos atribuídos a Davi são salmos que, mesmo quando não sejam de Davi, se assemelham ao estilo de Davi, à atitude de Davi, à confiança de Davi, à psicologia projetada de Davi, nos que o tinham observado de perto e o transferiram como informação oral adiante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Esse é um cara que aprendeu a andar na sombra da morte, oculto nas cavernas, vivendo como um roedor, procurado como um demônio e odiado pelo rei e por seus poderes de suborno. E, enfim, ele escapou anos e anos, enquanto casava, enquanto tinha filhos, enquanto arregimentava um exército e o treinava, enquanto tudo ele vivia, sem medo, com toda a cautela, com toda a astúcia, com toda a sensatez da circunstância, mas sem medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E ele estava se referindo ao poder de inexpugnabilidade que certos castelos fortes de guerra eram construídos para serem intransponíveis, para serem, de fato, invencíveis. E é isso que ele diz. Ele diz, quando os malfeitores me sobrevierem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam. Quando eles vêm, eles é que tropeçam, eles é que caem, eles tropeçam nas próprias pernas. Eu confio no Senhor, que é aquele que é a minha fortaleza, que é a minha luz, que me deixa ver claro, que me dá perspectiva na fé, aonde os olhos só veem inimigos, adversários e malfeitores. Eu vejo que mais são os que estão comigo do que os que estão com eles, que ao meu lado está a vitória, em qualquer que seja a circunstância, ainda que
É uma outra, quase que bravata. Tem gente que pensa que é uma bravata, uma concessão poética à bravata, salmodiada. Não, não é. É possível chegar aqui. É possível chegar aqui. É possível chegar aqui, nesse ponto, nesse nível, nesse chão de segurança pacificada em Deus, quando ele diz no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, você acorda e tem um exército acampado contra você. Eu estou falando de um exército de verdade, não é de um exército de brinquedos, nem de fumaça. Um exército se acampe contra mim, não se atemorizará. Isso é... Ele não diz, não sairei correndo, não fugirei, porque tem gente que não sai correndo, que não foge, mas está ali derramando dejetos líquidos entre as pernas e na calça. Mas ele diz, não me atemorizarei. É infinitamente mais profundo do que ficar borrado, porém parado, cumprindo um papel de vigilante vencido. Não, ele diz, vou fazer tudo igual. Vou amanhecer do mesmo jeito, vou andar do mesmo jeito, vou comer, vou me alimentar. Davi frequentemente fez isso. Quando lhe trouxeram um dia a notícia de que um dos filhos pelos quais ele orava tinha morrido, ele que jejuava até então pediu para que lhe colocassem a melhor mesa, com o melhor vinho, e lhe preparassem um bom banho, e com cheiros, perfumes. Se vestiu com os melhores trajes, se sentou à mesa e comeu e bebeu. E aí perguntaram a ele, escuta, por que antes tu estavas jejuando e orando, e agora que a gente disse que o menino morreu, tu tiveste essa atitude? Ele disse, porque antes havia ainda esperança. Mas agora só eu posso ir ter com ele, ele não virá nunca mais falar comigo. Então, a dor está aqui, o sofrimento eu não vou alimentar. Eu estou comendo, eu estou prosseguindo a vida. Meu coração não vai ficar atemorizado. Eu vou levantar a cabeça, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. A emoção, o sentimento e a lógica das matemáticas sendo vencidas pela confiança. Porque se a confiança não sobrepujar a esse cerco, eu já estaria perdido antes de começar qualquer coisa. Mas é a confiança que, mesmo que eles estejam acampados, não deixa o meu coração quebrar a rotina da paz. Eu continuo andando na confiança que crê mesmo nele e que não se atemoriza na emoção, no sentimento, no coração. Confia, confia. E você me pergunta, você já viu isso? Ainda que estourar, ou se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança? Você já viu isso? Graças a Deus eu vi não só na Bíblia, mas eu vi nessa escritura que continua sendo escrita, essas cartas vivas, como Paulo diz em 2 Coríntios 3. Eu vi, eu não canso de me dizer, meu pai foi para mim uma carta viva, dessa consciência, dessa confiança, dessa fé, desse deslumbre absoluto com Deus, dessa paz em relação ao que de mal se pudesse intentar com ele na terra ou no inferno. Não importavam quais eram os adversários, nem os inimigos, nem as carências, nem as fraquezas, eu sempre o vi inabalável, silencioso,
Parece que ele botava a raiz nessas horas para um subterrâneo muito mais profundo, para uma região de lençóis freáticos absolutamente profundos e inimagináveis. Ele se fortalecia na quietude e olhava para o exército e não se impressionava. E se lhe dessem notícia de que a guerra contra ele tinha estourado no seu coração, continuava estranhamente pacificado em Deus. Isso também é o resultado de se andar com uma boa consciência diante de Deus. Segunda realidade que vem desse estado de alcançar esse lugar de luz, de certeza, de confiança, é entender que a confiança não tira a autopercepção e as suas consequências. Ela não tira. O texto prossegue dizendo tudo sobre confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Eu quero viver para contemplar a beleza de Deus. Quero viver em estado de meditação, de oração, de comunhão simples, contínua. Quero que os meus pensamentos sejam sublimes. Quero aprender em que pensar, no que sentir, como interpretar, como melhorar a vida pela fé, como me pacificar. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Eu sei quem é a minha rocha, a minha fortaleza, a minha salvação. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, vai me colocar lá no recôndito, no escaninho. Imagina aonde é o escaninho de Deus. O que ele está dizendo sobre a confiança, ainda naquele primeiro ponto, antes desse aqui, é isso. Você vai ser colocado, se você confiar e descansar. E pode botar o ponto número 1, Braulio, por favor, outra vez, isso. Você vai ser colocado, plantado nesse lugar, na casa. Vai contemplar beleza. Vai andar em estado de comunhão contínua. Seu pensamento vai ser purificado na confiança. E no dia da adversidade, você sabe que o Senhor pega você e oculta você naquele lugar intransponível, no seu pavilhão. Ele coloca você, usando uma linguagem antiga, no meio dos seus exércitos. No seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, no recôndito da casa de Deus, ele te guarda. E aí? Davi cria nisto. Eu sei que é possível viver assim. Não só ele me acolhe no recôndito, mas ele me eleva sobre uma rocha. Me coloca assentado em lugares maiores. Na mente, no coração, nas emoções, nos sentimentos, na entrega, na confiança. Quanto mais. Quanto mais você discute com essa possibilidade, menos dela alcançará você. Quanto mais você confia, mais ela cresce. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo eu louvarei, eu cantarei. E o tabernáculo dele não é um lugar fora de mim, é dentro de mim, é o lugar onde eu adoro em espírito, em verdade, em gratidão todo dia. Aí a segunda coisa que vem, que brota, quando a gente entende isso, é a compreensão em fé, que a confiança não tira a autopercepção e suas consequências, não tira da gente. Porque tem gente, eu vejo, o pessoal que me critica, dizendo que eu sou espiritualmente arrogante. Eu já ouvi isso.
que não é possível. Eu já ouvi gente que me ama dizer, Caio, você desenvolveu um mecanismo de sublimação. É uma sublimação tão maravilhosa que vem operando maravilhas há 48 anos, indo para 50, sem falhar. Quando eu falhei, quando eu me arrebentei, quando eu fiz mal a mim, no pouco tempo em que isso aconteceu, depois de eu ter sido iluminado, eu mesmo não aguentei, era insuportável. Porque eu me enxergava. Eu nunca deixei de me enxergar. Eu tive tempos que eu não queria me admitir, ou que eu não queria aceitar. O tempo no qual eu pratiquei negações acerca do que eu sabia que era a verdade absoluta, inquestionável, inegociável e imbarganhável. Mas eu sabia. Eu me via. E eu sempre soube que eu podia me ver e me enxergar. Mas se eu transgredisse o Evangelho conforme plantado, sincera e simplesmente na minha consciência, eu viveria as consequências dessa transgressão. Mas eu tive sempre certeza que mesmo no meio dessa transgressão, nada me afastava do amor de Deus, nem da sua luz, nem da sua salvação, nem da sua promessa, nem do seu cuidado, nem da sua graça, nem do seu perdão, nem do seu acolhimento. Não, eu nunca tive dúvidas. Agora, essa realidade de que eu nunca tive dúvidas nunca afastou de mim a certeza de que tudo o que eu estava semeando, eu estava colhendo e ainda colheria mais adiante. É o que esse salmo atribuído a Davi diz em segundo lugar, dos versos 7 e 9. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Sim, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A tua presença. Não me escondas. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não é tu foste. Ele sabe que Deus é Deus. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Esse é um ser que mesmo no pior do que a consciência dele traga de autopercepção, ele sabe que ele é inafastável da luz, da misericórdia e da salvação de Deus. Quando a gente atinge o nível dessa confiança, o que decorre disso não são só essas expressões aturdidoras de descanso, de confiança, mesmo a certeza que venha por sua autopercepção acerca do dia mau da sua vida ou da sua transgressão, você sabe que não há nada que você deva temer, nem os adversários, nem os inimigos, coisa nenhuma, nem tampouco a você mesmo, porque você não suportará existir sem a paz que vem dessa confiança que é fruto da obediência simples em fé ao Evangelho. Aí vem uma terceira coisa que este salmo nos diz. A autopercepção, essa capacidade de se enxergar, apesar da confiança, não tem que nos fazer sentir longe de Deus, como eu já inferi, e o verso 10 explicitamente diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A autopercepção, qualquer que seja ela a meu respeito, e eu já tive que lidar e continuo lidando comigo mesmo, eu nunca pararei de lidar e de me autoconhecer.
Todo dia tem alguma revelação de mim mesmo que aparece para mim. Eu percebo coisas que só eram passíveis e possíveis de serem vistas e enxergadas depois de um certo tempo, quando você começa a envelhecer e se relê, se reentende, abre o livro da sua vida e vai se relendo com toda honestidade que você possa. E aí você confia tanto e vê tanto e percebe tanto aquilo do que Deus me salvou. Por exemplo, Deus me salvou das glórias. Se eu não tivesse sido derrubado do cavalo no portão de Damasco, e eu tivesse entrado lá com as cartas de todos os poderosos da terra, talvez o meu coração tivesse se empedernido para sempre. Eu nunca mais voltasse a ser aquele rapaz de Manaus apaixonado pela simplicidade do Evangelho. Eu fui salvo da multidão das honras, fui salvo dos incensos, fui salvo de ser um ser da revelação, quase um semi-anjo. Fui salvo da síndrome de Lúcifer, que eu só discerni tanto durante a vida, justamente porque, sem perceber, eu estava mais perto dela do que eu podia sonhar na minha santidade infantil. Hoje eu olho para trás e enxergo o que antes eu jamais enxergaria. E é por isso que, por experiência própria, esse salmo não é de Davi, é meu. E eu sei que a autopercepção não tem que nos fazer sentir longe de Deus. Ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Não é me acolheria, me acolherá. Ele já está acolhido, então a única coisa que mudaria seria o pai e a mãe desamparando, porque acolhido no Senhor ele já é e já está. Se o pai e a mãe quisessem fazer diferente, problema deles. Em Deus eu já estou acolhido, eu tenho o meu último e definitivo e original pai. Meu pai alfa, meu pai ômega, meu pai tudo. Eu estou acolhido, ninguém me separa. Meu pai virasse as costas, minha mãe dissesse, não, ele é meu filho. Eu sempre soube que nenhum ser humano e nenhum anjo, ou principado ou potestade, tem o poder de me separar do amor dele por mim. Por isso, às vezes, eu digo que eu nunca pequei sem Deus. E tem gente que fica escandalizada. Eu nunca pequei sem Deus. Em todos os meus pecados, eu pequei sob a luz de Deus em agonia, porque eu sabia que Deus era comigo. Embora na minha infidelidade eu fosse infiel a Ele, mas Ele era fiel a si mesmo em relação a mim. Por isso Ele não podia negar-me, porque Ele não podia negar a si mesmo na aliança de amor eterno que Ele fez comigo. E é isso que dá um carnegão que ninguém arranca. Aí vem a quarta realidade, que eu quero que você guarde e anote. A autoconsciência, a autopercepção, esse poder de se enxergar, nos põe justamente no caminho da luz. Quanto mais eu me enxergo, mais eu saio das sombras. Como Paulo diz em Efésios 5, quando afirma que tudo que se manifesta é luz. Então, a manifestação é a evocação da minha autoconsciência. Quanto mais consciência de mim mesmo eu tomo, mais luz me invade. Quanto menos consciência de mim mesmo eu tenho, menos luz me possui. De modo que, quanto mais eu tenho coragem de me enxergar, mais eu olho para a luz. Como dizem esses versos aí mencionados, de 11 a 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, me ensina a viver
na vereda da verdade, no caminho simples. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, mentem sobre quem eu sou e me amaldiçoam e ensinam outros a me quererem mal. E os que só respiram crueldade me cercam o tempo todo. Eu creio, todavia, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, porque a autoconsciência nos põe no caminho da luz, da esperança, da fé que se renova. É uma coisa maravilhosa. Ele te ensina o caminho, ele te guia pela vereda plana, onde não há tropeço. Ele te salva dos que te espreitam, dos que te satanizam, dos que se manifestam falsamente, dos que mentem sobre ti e respiram crueldade, se alimentam do ódio que nutrem a teu respeito. Tem alguém te querendo mal assim? Mas ele diz, no meu caso, eu creio que isso é problema deles. Eles não me sequestrarão. Eu não ficarei no laço das ameaças. Ontem eu estava aqui falando com um grupo de jovens no Zoom e eles estavam me perguntando como é que eu fazia com os haters aqui da internet. Hoje, por exemplo, tem 3 ali. Falei nada. O que eles significam? Coisa nenhuma. Aí ele, mas como assim? Eu falei, gente, desculpa, eu não posso, é difícil explicar. Eu fui treinado para não ter medo. Antes de me converter, eu já tive o treino do meu pai, para ser um cara que não saía procurando briga, mas que no linguajar mundano não bota o galho dentro. E aí, depois eu me converti, aprendi com Jesus que eu não devia temer nada. Nada. Aprendi na Escritura, validada em Jesus, que eu não deveria temer nada. Que eu poderia, mais do que dividir as águas, eu poderia andar sobre as águas. Eu poderia ver o meu pouco se transformar em muito, para multiplicar graça, recursos e meios, a partir da minha pouca coisa, dos meus 5 pães e 2 peixinhos, comida para muita gente. Eu aprendi com Jesus a não ter medo, a não sair na carreira. Eu aprendi com Jesus a me desviar do mal, a não me entregar antes da hora da sabedoria, saber para onde ir, saber como se comportar, não ficar lançando pérolas aos porcos, nem de forma alguma alimentar a sanha dos cães com as preciosidades do meu ser. Jesus está ensinando nem passe por aí, não perca seu tempo com o grunhido dos cães vaivosos e o uivo dos javalis elameados. Não passa. Não é, essa raposa não gosta de mim? Pode dizer para ela que eu curo hoje, curo amanhã e no 3º dia eu ressuscitarei. Ou seja, não tem nada que se possa fazer contra o que na minha vida Deus decidiu realizar. Com confiança total. A maior de todas as confianças é se entregar para morrer, cara. Se entregar para morrer. Falando, olha, mas ao 3º dia eu ressuscitarei, ó, vou para Jerusalém. Eles vão descer o cacete, vão me quebrar todinho. Só não quebrarão os meus ossos, mas vão me arrebentar, me descarnar, me ferir, botar meu sangue, carne e gorduras para fora. Vão me traspassar, vão me humilhar, vão me crucificar como um malfeitor. Mas ao 3º dia eu ressuscitarei, viu?
Aí o pessoal, hã? E ele repetia e dizia assim, mas no terceiro dia ressuscitarei. E eles não entendiam. Ele foi de, o Filho do Homem vai ser humilhado, isso e aquilo, em Jerusalém, em pouco tempo, eu serei. E eles não conseguiam entender. E quando ele dizia, não fiquem com medo disso, porque eu ressuscitarei, eles não podiam nem compreender o significado de uma expressão dessa. Eles não tinham isso como critério de vitória, de valor. Não existia para eles. Eles não tinham a transcendência da vida eterna, da ressurreição, como um significado maior do que as mortes, as humilhações, as torturas ou qualquer coisa. Eles não tinham discernido ainda isso. E Jesus é que ensina essa fé, que se entrega à morte, mas ressuscita de entre os mortos. O resultado dessa fé é essa confiança. Se joga na cruz e ressuscita da morte. Eu quero muito que todo mundo aqui cresça na fé. Porque sem fé, e fé é isso, não são essas aulinhas de coaches, com frases para você ficar repetindo. Claro que ter um pensamento positivo é muito útil até para ateu. Um ateu melancólico e com um pensamento negativo vai se dar mal na vida, pior do que um ateu positivo, auspicioso, sorridente e tratável. Vai se dar melhor na vida. Então são coisas simples. O coach se deriva dessa positividade. E aí vão pegando frases uns dos outros, lendo livros, copiando os clichês e pá. E aí você vai. Mas chega uma hora em que o coaching para. É na hora que a luz apaga. É na hora que você põe tudo que aprendeu para funcionar e não vai a lugar nenhum. É quando os malfeitores te esmagam mesmo e os exércitos, as conspirações te devoram e você, antes de ser devorado por essas coisas, já estava destruído pelo próprio medo. Porque se apagar a perspectiva, tem gente que tem medo do escuro. Se ficar um tempo sem saber para onde ir, perde a fé em qualquer coisa. Porque nunca creram, nunca levaram a patada, entendeu? Nunca foram rasgados assim pelo amor de Deus. Eu quero muito que todos nós aqui virássemos uma carta viva, um Salmo 27 vivo. E eu sei que crer em cada coisa amparada no Evangelho, como cada coisa que eu aqui mencionei está, e a própria introdução do Salmo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, é um dos motes de Paulo em Romanos 8. Senhor é a minha luz. Senhor é a minha salvação. De quem eu terei medo? Quem me poderá fazer um homem? Quem me separará do amor de Cristo? Que poderes, fenômenos, dimensões ou criaturas ou circunstâncias? Nada. Aprendi a viver contente. Aprendi a crer. Pois nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, que sempre nos conduz em triunfo em todos os lugares, embora para uns nós sejamos cheiros de vida para a vida e para outros sejamos cheiros de morte para a morte. Pois Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Porque daqui para frente, por causa da fé, da confiança, do amor, da escolha por viver segundo o Evangelho, estarão divididos em casa. Sogra contra nora, nora contra sogra, sogro contra genro, genro contra sogro, pai contra filho e vice-versa, e a terra dividida. Porque
estão brigando na escuridão, todo mundo não confia em ninguém, todo mundo pensando o pior dos outros, é um estado de treva absoluta. E a fé se transformou em perversidade ideologizada. E se você tenta viver como neste salmo, vão dizer que você é um idiota. E se você entrega todos os seus inimigos a Deus e segue em paz, você é um cara que não vai servir para fazer as revoluções do ódio na Terra. Mas a fé e essa confiança podem nos salvar dos gritos dos comandantes e dos tiranos dessa hora, sejam eles os de dentro de casa, sejam eles os da igreja, sejam eles os políticos, sejam eles os que exercem poder por qualquer outra via, e que seja um poder que queira controlar e vir sobre nós e dominar a nossa alma. Jesus, que essa palavra simples, que para os teólogos é uma palavra tola, porque não carrega as complicações dos vernáculos que ninguém compreende, ou não tem o interesse nas datações técnicas. O interesse é que essa palavra produza em nós aquilo que foi confessado pelo ser que salmodiou o salmo como sendo a experiência pessoal que ele tivera e mantinha em Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.